culto às 20 horas. E esse domingo é um domingo onde o Senhor preparou para que você estivesse neste lugar, neste horário, e que a presença dele se manifestasse. E quando a presença de Jesus se manifesta, você pode ter certeza que há cura, que há milagre, que há libertação. Quantos creem nisso nessa manhã? Se você puder fechar os teus olhos, levantar tuas mãos e entrar verdadeiramente neste culto, se entregar verdadeiramente a Ele, em adoração, em clamor, em petição, em gratidão a Ele. Sabe, nós temos tantas coisas para falar muitas vezes para outras pessoas. Nós temos tantas coisas para falar muitas vezes para nossa esposa, para o nosso marido, para os filhos, para os nossos pais. Mas eu queria convidar você nessa manhã, você gastar esse tempo em clamor, em adoração, em petição, falando com Jesus, pois Ele está aqui neste lugar. E Ele quer ouvir o que você tem a falar. Talvez você tenha a falar, é só reclamação. Talvez você possa estar pensando, Caleb, eu estou aqui, o que eu tenho a falar é só para reclamar muitas vezes. Então que você faça isso. Deus, eu vim aqui reclamar nessa manhã que não estou feliz. Mas o que você deve fazer é se posicionar na presença de Jesus. É chamar a atenção dele para você. Ele diz, eu estou aqui para te louvar, te agradecer e te bendizer. Feche teus olhos, levante tuas mãos e comece a falar com Jesus. Deus, eu estou neste lugar, eu vim aqui nessa manhã. Eu gastei um tempo para estar aqui, pois eu necessito de tal e tal coisa, eu preciso de tantas coisas. Eu preciso que o Senhor olhe para mim nessa área. Eu preciso que o Senhor interceda por mim nessa situação. Eu preciso que o Senhor me ajude com essa pessoa, Deus. Erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz. Nós te louvamos, Deus, te agradecemos e te bendizemos nessa manhã. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Quantos acreditam nessa bondade? Quantos creem que o nosso Deus, Ele é bondoso e poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos? Que me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és, vivo da bondade de Deus. Se você sabe, levante suas mãos e cante. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és fiel. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei, diga. Cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Diga nessa manhã, tu és fiel. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Quantos aqui creem na bondade? Quantos creem aqui que Jesus é bom? Quantos aqui creem que Ele fez coisas grandiosas e maravilhosas na sua vida? Então eu quero que você cante e declare: a sua bondade me seguirá todos os dias, não importa o que esteja acontecendo. Diga: tua bondade me seguirá, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade, diga. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, em
entrego tudo a ti. E tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor, todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. E tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, e tua bondade me seguirá, Senhor. E tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade, e tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, és fiel, em todo tempo Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom. Sim, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom, sempre bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. diga, és fiel em todo tempo e não há outro. És fiel em todo tempo. És fiel, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade do Senhor nunca deixou de nos seguir, nunca deixou de estar com a gente, com a nossa família. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor, e somos gratos pela Tua bondade. Diga isso, igreja, Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, tua bondade. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Nessa manhã, diga, e tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. E tua bondade me seguirá, Senhor. E tua bondade me seguirá, Senhor, todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. eu me rendo a ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, tua bondade me seguirá, cante. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me todos os dias. Todos os dias me seguirá, Senhor. Diga, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Nessa manhã, tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, tua bondade me seguirá, Senhor. tua
tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Quero que você abrir suas mãos neste lugar. E que se você está com a sua adoração travada agora, que seja travada agora em nome de Jesus. Talvez você acordou agora há pouco, talvez você ainda está naquele período de se acordar mesmo. Mas sabe, não sou só eu que crio uma atmosfera neste culto. Não é o pregador que cria uma atmosfera neste culto, mas sim é a adoração que nós implantamos neste lugar nessa manhã. Talvez você possa vir ao culto e dizer: nossa, que culto mais frio, que culto que eu não senti nada, que culto que eu não vi a hora de passar. Mas isso não é culpa muitas vezes das pessoas que estão aqui em cima, das pessoas que estão trabalhando, mas sim a culpa é sua mesmo. Existe um poder das nossas palavras e da nossa adoração. Eu queria neste momento convidar os homens deste lugar. Homens deste lugar, erga sua voz e comece a clamar pela vida da sua casa. Como sacerdote da sua casa, da sua família, erga sua voz neste momento. Erga sua voz, homem, comece a clamar pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos. Coloque as suas dificuldades e problemas. Erga sua voz, homem, vamos lá como sacerdote, como um homem da sua casa, como um profeta da sua casa. Barreiras estão sendo quebradas neste lugar. Comece a abençoar a sua casa neste momento. Erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz. Muitas vezes nós temos uma voz alta para brigar, nós temos uma voz alta para nos alegrar, mas não temos uma voz alta para interceder pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos bens. Não nos levantamos quando estamos com problemas financeiros, quando estamos com problemas emocionais. Então que você levante a sua voz neste momento, homem. Agora eu convido as mulheres deste lugar a levantar uma voz profética sobre a sua casa. Erga sua voz sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o emprego, sobre a sua casa, sobre o seu esposo. Talvez você está sozinha aqui nessa manhã. Talvez você está sozinha aqui sem seu esposo. Talvez só você está servindo a Jesus. Mas comece a levantar a sua voz, mulher. Uma voz de uma mulher profética. Uma voz de uma mulher que libera o amor de Jesus através daquilo que está falando. Então erga a sua voz. Muitas vezes você é potente em brigar, você é potente em questionar. Então comece a ser potente na adoração, no clamor por Jesus neste lugar. Pois a bondade de Jesus todos os dias tem te seguido. Erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz. Homem e mulher estão neste lugar, jovem que está neste lugar. Erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz em clamor e adoração. Toda barreira de adoração está quebrada agora em nome de Jesus. Toda garganta trancada, toda garganta que não consegue se expressar, está acabada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás não tem poder contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra aquilo que você tem que falar para ele. Tua bondade me seguirá. Erga sua voz sobre a sua casa. Tua bondade me seguirá, Senhor. Não cesse, não cesse, não cesse. Não é simplesmente mais um culto que você vem. Não é uma rotina de ceia que uma vez no domingo você vem aqui. Não é uma rotina que você tem, todo domingo você vem em algum culto. Não é isso. É uma vida constante com o Senhor. Chega de brincar com a presença de Deus. Chega de brincar com aquilo que Deus tem liberado para você. Essa depressão tem que sair agora em nome de Jesus. Essa ansiedade tem que sair agora em nome de Jesus. Mas se coloque como profeta. Se coloque como homem, como mulher de Deus, como jovem de Deus. Na sua casa e na sua família. Ei, levante suas mãos. Levante suas mãos. Erga sua voz, meu querido.
Erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz em clamor. Talvez você não está no seu melhor dia. Talvez você não está no seu melhor momento, na sua melhor semana ou no seu melhor mês. Talvez você não dormiu essa noite com angústia no seu coração, com ansiedade. Mas é uma manhã de renovo. Em o nome de Jesus. Os intercessores que estão neste lugar, se quiserem sair do seu lugar e começar a orar por pessoas que Deus destinar a você. Nós queremos gastar esse tempo aqui na sua presença. E a sua presença que governa este lugar. Não a minha presença. Não eu, ministro. Não o pregador. Não o horário, mas sim a sua presença. E você erga a sua voz em clamor e adoração. Não se cale, não se cale, não se cale. E muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar. Em o nome de Jesus. Sacrifício vivo eu quero. A atmosfera do Senhor sendo estabelecida sobre a sua casa, a sua família. Teu fogo. Em o nome de Jesus. Arde em mim e muda meu viver. Muitas vezes nós temos problemas, situações, controvérsias, dificuldades, mas a gente não coloca na presença de Jesus. Sou teu altar. A gente não coloca na presença de Jesus. Então eu quero convidar você a colocar essa dificuldade, esse problema na presença de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Barreiras estão sendo quebradas. Cadeados estão sendo abertos. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Há uma manhã de cura. Há uma manhã de cura. De movimento na presença de Jesus. Os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Siga a sua adoração, siga a sua adoração, siga a sua adoração. Ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Siga a sua adoração. Os intercessores deste lugar, Jesus está mostrando pessoas para você orar. Então começa, imponham as mãos, não tenham medo. Sobre famílias sendo restauradas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Não aceitamos. Não seja movimento. Em o nome de Jesus. Movimenta as águas, Jesus, neste lugar. Não aceito menos que isso. Que o nosso amor não seja fingido. Honrar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Manifesta a tua glória neste lugar, Espírito Santo. Pois de que manifesta a tua glória neste lugar. As poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra te dar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração... Segura. Ei, há uma manhã que Deus quer curar você de coisas ainda que atormentam você há anos. Deus quer curar você de coisas que ainda estão aí. E não são coisas que foram feitas agora, mas sim há tempos. E essas coisas estão travando você. O Senhor manda dizer isso. Os intercessores, pastores deste lugar,
sejam usados por Deus nessa manhã. Deus quer usar vocês, os intercessores e pastores neste lugar, para liberar palavras de vida sobre pessoas que estão precisando. Então você intercessor, você pastor, escute bem. Se Deus falar com você, libere algo aí. Não fique com medo, pois o Senhor está neste lugar. Mano, libera aí, mano. Deus quer usar você muito, muito mais nessa manhã. Pastora Vera, libere aí, libere aí. Algo liberado nos céus essa manhã. Não é simplesmente mais um culto. Que toda tristeza, que toda tristeza, que toda tristeza, que toda tristeza caia por terra. Que toda ansiedade e depressão caia por terra. Doutor Shinadi, saia, vocês vão ser usados por Deus. Saiam, vocês vão ser usados por Deus. Abre o seu coração, levante suas mãos e se entregue totalmente nessa manhã ao Deus poderoso. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Fica à vontade. Sobre o altar. Fica à vontade, Espírito Santo, em nosso meio. Não se apagará. Pessoas que até hoje não sentiram a presença de Jesus. Pessoas que até hoje não sentiram a presença de Jesus. Pessoas que têm questionado a Deus pela presença dele na sua vida. Abra seu coração agora. Abra suas mãos agora. E comece a receber essa presença. Comece a transbordar pela presença de Jesus. Escute, não há palavra, não há louvor, não há coach, não há motivação que faça você continuar na sua vida. A única coisa que faz você continuar na sua vida é a presença de Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. A única coisa que tira a tristeza é Jesus. A única coisa que tira a depressão é Jesus. As outras coisas são situações paliativas. Toma este lugar, Senhor. Toma essa casa, pois essa casa é sua. Move os céus neste lugar. Pelo poder do nome de Jesus. As harmonias mais brilhantes serão a verdade em nós. Em o nome de Jesus. Pois equivale ter tudo e não ter nada. Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Entregar minha vida como adoração. Não vale a pena. Igreja do Senhor, levante suas mãos e receba aquilo que Jesus quer entregar a você nessa manhã. Se eu não for uma canção, só o teclado. Que do fundo do seu coração comece a brotar palavras em adoração, palavras em gratidão pela presença de Jesus na sua vida. Que você volte a ter lembranças daquilo que Jesus tem feito, daquilo que Jesus fez, da onde Ele te tirou, da onde você está agora. Shurakamarau yandira suripubaraba sekendira. Royama surikama kande suke maraba shekendira. Shoke maraba suriandera surete maraba kandera yede suriabahi. Destranque esse coração.
Destranque esse coração. Não é o método, não é o método, não é pessoas, mas sim o seu destrancar. Xaracato camarou yande suricabarabarira. Destranque este coração. Destranque este coração, diz o Senhor. Não é um psicólogo, não é um psiquiatra, não é a terapia, é você destrancar nessa manhã o seu coração e você verá o que o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua vida. Erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz. Você tem que entender o que você precisa fazer nessa manhã. Isso aqui não é loucura. Isso aqui não é loucura. Isso aqui é a presença de Deus. E essa presença que restaurou a minha vida, que restaurou a minha casa, que restaurou a minha família, que restaurou a minha confiança, que me tirou da depressão, que cessou a minha ansiedade. Hey, vamos igreja. Vamos igreja, vamos igreja, vamos igreja. Está liberado, os céus estão abertos. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Diga, o que me faz suba e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte e muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Senhor, eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender. Me faz entender. Cante, igreja. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Dê a mão para a pessoa que está no seu lado aí por só mais uns segundos. Teclado, só o teclado. Os céus estão liberados sobre este lugar. Situações, Jesus só está esperando para dar um ponto final. Então erga sua voz por alguns segundos mais aí. Erga sua voz por alguns segundos mais aí. Está indo na sua mente agora o que você deve falar com Jesus, o que você deve pedir, a situação aí que está aí. Mas fale com Jesus com autoridade. Erga sua voz, erga sua voz. A banda aqui, erga sua voz. O pessoal lá da portaria, os auxiliares pastorais, os pastores, os líderes que estão neste lar, líder de célula, erga sua voz, erga sua voz. Choreta marocura marabasuki anderai barra. Faz a tua obra em nós. Lobo babapura basucado de marai. Chorete marabasuri anderake. Quem está trabalhando no Data Show, lá no som, é um momento de adoração completa neste lugar. É um momento da presença do Senhor completa neste lugar. Quem está chegando agora, talvez você não está entendendo o que está acontecendo aqui, mas essa presença que transforma, que cura, que liberta, que restaura. Essa presença que edifica, que faz você continuar. Oh, Jesus, eu não sou digno de nada. Eu não sou digno de nada. Talvez você possa não estar entendendo nada, mas eu digo a você, se entregue, se entregue, se entregue. Mesmo que você não tenha o que falar ou que orar, se entregue. Corações sejam quebrantados. Tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Este ano de 2025 é o ano do romper, não só financeiro, não só emocional, mas é do ano do romper espiritual para você. É um ano que você vai orar mais. É um ano que você vai entender o propósito de Deus na sua vida. É um ano que Deus vai usar você para falar com outras pessoas,
para abençoar outras pessoas. Este é o ano do romper espiritual. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. A glória da segunda casa. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Te adoramos nesta manhã, Pai. Adoramos o Senhor nesta manhã. Se você pode, levante as suas mãos. Deixa o Espírito Santo ministrar, continuar ministrando no teu coração. Há uma glória do Senhor neste lugar. Não perca esta oportunidade de sair daqui como você entrou. Aproveite esse ambiente, se entregue para o Senhor. Libere o teu coração. Libere o teu coração. Saia do seu racional um pouquinho e deixe o Espírito conduzir você. Saia do seu entendimento humano, de querer entender com a sua mente humana o que Deus está fazendo neste lugar. E peça para o Senhor, me dê clareza espiritual, me dê entendimento do que está acontecendo aqui, porque eu quero desfrutar também deste ambiente. Eu quero desfrutar também desta glória. Eu quero sentir, como uma oração que aqui o Caleb fazia, pessoas que nunca sentiram a presença de Jesus, nunca derramaram uma lágrima na presença do Senhor. Esta é a oportunidade de você ser tocado por Deus, de você ser curado pelo Senhor. Este é o ambiente propício para Deus manifestar em você tudo que Ele deseja para a tua vida. Oh, Rabacandalamaia, nós te adoramos, Senhor. Nós declaramos que neste lugar está a tua glória. Nós declaramos que nesse ambiente, Pai, não há espaço para dúvida, para incredulidade. Nós declaramos, Pai, em nome do Senhor, que os céus, Pai, estão liberados neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos nesta manhã. Diga obrigado, Senhor, pela tua presença. Amém, queridos? Dê um forte aplauso a Jesus com alegria. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos aos nossos avisos. No final do mês de fevereiro, o nosso Culto Kids retorna a todo vapor para abençoar os nossos pequenos de 3 a 8 anos. Se você está em comunhão com a igreja e quer fazer parte do Nações Kids, ajudando nessa importante missão de ensinar a palavra do Senhor aos nossos pequenos, procure a irmã Andréia Batista ou uma das profs. A sua ajuda será de extrema importância. Contamos com vocês. Olá, meu povo! Nossas inscrições para a Escola de Princípios Online estão abertas. Então você procure a Secretaria do Templo ou a Evanice e faça a sua inscrição. As nossas aulas serão todas as quintas-feiras, a partir do dia 13 de fevereiro, no valor de R$ 59,90. Você recebe uma aula por semana, recebe um conteúdo em PDF e tem o grupo do WhatsApp criado pela Evanice para tirar as suas dúvidas, trocar ideias, e eu estarei ali sempre respondendo as suas dúvidas. Será excepcional a sua companhia, o seu estudo dentro dos princípios, dentro dos rudimentos da fé. Que Deus abençoe a todos. Quem você é? Em um mundo que tenta nos moldar com rótulos e expectativas, é fácil perder nossa verdadeira identidade. Redes sociais e pressões externas frequentemente nos afastam de quem realmente nós somos. Mas Deus já nos deu a resposta. Nossa verdadeira identidade está em sermos filhos de Deus, amados e chamados pelo nosso nome. A Bíblia diz, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Retiro Identidade em Chamas será um tempo muito especial de renovo na presença do Senhor. Com uma programação incrível, o nosso retiro de verão vai acontecer no Acampamento Batista Gaúcho. As vagas são limitadas. Inscreva-se agora e garanta o seu lugar.
Se você deseja rever os nossos avisos ou quer anotar alguma informação, acesse o QR Code que está aqui do lado do espelho ou aqui no fundo da igreja. Assista os nossos avisos. Templo das Nações 2025, o ano da glória da segunda casa. Deus, vamos ficar em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus, hoje é o nosso segundo culto de Santa Ceia. Tivemos um culto extraordinário agora às 8 horas. E Deus está se movimentando nesse dia, né? Coisa boa acordar de manhã, né, doutor Chinardi? Vir para o culto, sentir essa presença do Senhor. Amém, queridos? Hoje Santa Ceia, momento de comunhão, momento de renovo. Não que isso seja feito só uma vez ao mês, mas a Santa Ceia é um culto especial, um culto diferente, né? Porque nós fazemos memória do Senhor, né? Um dia dedicado a Ele, um momento dedicado a Ele, por tudo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Um momento de nós nos pensar, agora não no pecado dos outros, né? Você pediu que eu tenho dificuldade de ver o pecado nas pessoas, porque eu tenho muitos pecados. Então eu tenho que cuidar da minha vida, né? E tenho que tratar a minha vida. E assim é a Santa Ceia, temos que olhar para nós, né? E olhar para aquilo que eu estou fazendo diante do Senhor, né? E agora nós vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, pelas contribuições. Eu quero que você pegue a sua Fala, meu povo querido, como é que vocês estão? Eu sou o pastor Arnoldo, um dos pastores do Templo das Nações. Agora, nós reservamos um tempo especial para você que está conectado aí em algum lugar deste planeta. Nós queremos falar sobre esse momento que é tão importante quanto a adoração, a palavra e tudo aquilo que acontece em um culto ao Senhor. Pausa, porque um culto ao Senhor é aquele momento em que nós fazemos um culto a alguém, a uma divindade. Nós cultuamos este ser, com músicas, com palavra, com testemunhos, com a bondade entre um e o outro. Então, esse momento é especial para você que nos assiste aí do outro lado da tela. Muito bem, deixa eu contar uma história para vocês que vocês vão entender muito bem. Quando eu era criança, todo aniversário e todo dia dos pais era a mesma coisa. Eu pegava e ficava naquela alegria, porque meu pai, o seu Haroldo, sempre foi um homem muito presenteador. Ele tem prazer em dar presente. E eu queria dar presente também para o meu pai. E eu ficava pensando, o que eu posso dar para o meu pai? Como que eu posso abençoar a vida do meu pai? Como é que eu posso, o que eu posso fazer? E eu ficava calculando um monte de coisas. Então, a minha mãe magicamente aparecia com a possibilidade e sugestões de presentes. Lá se foram anos e anos de chinelo, de sapato, de pantufa, de camisas, de óculos. Uma vez eu dei um óculos Ray-Ban pro meu pai espelhado e o meu pai ficou meio desconfortável, mas feliz com a generosidade, com aquilo que eu dei de presente. Agora, no meio de todos esses presentes, você vai se identificar também. Quantas e quantas vezes você pode se perguntar da onde saía o meu dinheiro? Eu era uma criança e a minha mãe era do lar. A única fonte de renda era o meu pai. Da onde saía o dinheiro? Saía do meu pai. O meu pai dava o dinheiro para a minha mãe, para que eu, usando o dinheiro do meu pai, comprasse um presente para ele. Vou repetir. O meu pai dava o dinheiro para minha mãe, a minha mãe dava a sugestão de compra. Nós íamos lá e comprávamos o chinelo, óculos Ray-Ban, a camisa, a pantufa e dávamos para ele. Qual a moral? Eu pegava o dinheiro do pai e comprava um presente pro pai. E ele ficava muito feliz. Ele ficava muito feliz. Mas o dinheiro era dele. Ele poderia ir e comprar o seu presente. Mas o que o meu pai via? A generosidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você vai ofertar, você não vai dar o que é seu. Você vai mostrar a sua generosidade com tudo aquilo que Deus já lhe deu. Deus lhe dá e você mostra a sua generosidade e dá ao Pai e devolve a Ele com alegria no seu coração. Nenhum aniversário, nenhum Dia dos Pais, nenhum Natal, eu cheguei lá, toma aqui, Pai, esse presente. Não, era uma alegria poder dar o presente para o meu Pai sem eu saber que o dinheiro era dele. Agora, você tem a oportunidade de ofertar a Deus, de dar a Deus como parte daquilo que Deus já lhe deu. O Senhor só quer ver a sua bondade, a sua generosidade. Eu quero deixar um texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: um homem não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ele não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vai amar um e odiar outro. Se nós amamos demais o dinheiro, nós vamos odiar Deus. E se nós amamos demais a Deus, nós sabemos lidar com o dinheiro.
Essa é a lição. Pegue a sua oferta, pegue a sua contribuição, seja um dizimista dessa igreja, experimente devolver ao Senhor tudo o que Ele tem lhe dado. Agora, antes de orarmos, você vai ter aqui o QR Code, o qual você pode apontar o seu celular ou anotar o número do CNPJ e fazer a sua contribuição. Seja generoso, seja bondoso. E nós sempre falamos isso. Não dê com tristeza, dizendo, esse é um momento chato. Não! Seja aquela criança, seja aquele Arnoldo criança que jubilava quando podia dar um presente ao seu pai. Você pode dar um presente ao seu pai que está nos céus. E deixa que com certeza ele vai abrir um sorrisão e vai ficar feliz. Ainda que seja rabiscos no papel, mas é um pai feliz, orgulhoso, faceiro com esse filho que o presenteia. Faça isso, alegre, agrade o Senhor e aprenda a lidar com sabedoria com o dinheiro. Deixa eu orar por sua vida, para que então você faça a sua oferta. Amado Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso guardador, Tu és o nosso protetor. Jesus querido, eu oro ao Senhor pedindo que cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista possa fazer isso com um coração generoso, possa fazer isso como aquele Arnoldo criança dando presente para o seu pai, mesmo sabendo que o dinheiro era do seu pai. Amado Senhor, que nós tenhamos a consciência que tudo que nós damos para o Senhor nos deu primeiro. Por favor, que tenhamos esse coração ajudador de contribuir, de fazer história. Eu oro, Senhor, abençoe cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista, que nada lhe falte na sua casa. Mas, pelo contrário, que ele tenha tanto a ponto de abençoar outras pessoas também. Essa é a minha oração, minha gratidão e o meu louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Seja um ofertante, seja feliz e aproveite esse momento. Amém. Das mãos do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só tua graça me basta em tua presença. No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta em tua presença, meu. Se você puder levantar tuas mãos, já nós vamos entrar na pregação aqui, mas declarar isso a Jesus, que a presença dele, tua presença é meu prazer, tua presença é meu prazer, diga isso, igreja. Tua presença é meu prazer, tua presença, com teu coração aberto, tua presença, meu prazer, tua presença, Tua presença, Senhor, tua presença, Espírito Santo. Precisamos da tua presença, Pai. Meu prazer, somente a tua presença. Aleluia. Diga tua presença, tua presença, tua Aleluia. presença, glórias, Pai, te adoramos. Tua presença, meu. Diga tua presença. Aleluia. Santo é o teu nome. Adore, querido, Deus poderoso. Adore esse Deus poderoso. Aleluia. Do Santo dos Santos, Senhor a da glória. fumaça me esconde. Oh, Senhor da glória. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é
só a tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluias. Somente a tua presença, Espírito Santo, é que nos satisfaz esta manhã. Nada, Pai, nada nos satisfará a não ser a tua presença, a tua glória sendo manifesta na nossa vida. Precisamos, Espírito Santo, de ti, precisamos da tua presença. Senhor, nós não somos nada sem a tua presença. Dependemos totalmente de ti, Pai. Oh Espírito Santo, nós sabemos que tu cuida das aves dos céus, que não cai uma folha da árvore, Senhor, a não ser que tu não tenha visto. Por isso, Pai, nós como imagem e semelhança tua, nos colocamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, olha para nós nesta manhã. Pai querido, Deus poderoso, derrama sobre nós da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, do teu renovo, Senhor, da força que vem do alto, que vem dos céus. Pai, eu sempre digo que o homem não recebe nada se não vier dos céus. Nós não recebemos nada se não vier do alto dos céus. Pai querido, tu és dono da prata e do ouro, tu és dono de tudo, Pai. Deus amado, coloca nas nossas vidas tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é preciso. Vem sobre a vida dos teus filhos, da tua liderança, dos visitantes que estão hoje aqui conosco. Derrama do teu amor, derrama da tua misericórdia, do teu poder, Senhor. Sabemos que tu estás conosco, pois a tua palavra nos garante isto. O Senhor Jesus disse: aonde tiveres 2 ou mais, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome, no nome de Jesus, para te adorar, para renovar hoje esta aliança da ceia do Senhor, para dizer: Senhor, nós continuamos te servindo, nós continuamos te adorando, nós continuamos acreditando que tu és o Cristo vivo, que desceu dos céus, que habitou entre nós, que se fez carne, Pai, e que morreu, que foi morto, crucificado, foi morto, sepultado, subiu aos céus, está à direita do Pai, enviou o Espírito Santo, está conosco agora. Oh amado nosso, das nossas almas, obrigado, Pai. Nesta manhã nós estaremos por meio da Santa Ceia, renovando esta aliança, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos, com graça, com alegria. Aplauda Ele. Aleluia. Você pode sentar. Pode se assentar, pegando a sua palavra, a Bíblia, aqueles que têm. E também nós vamos projetar. Vamos falar sobre o tema nosso, que é o tema do ano, né? A glória da segunda casa. Pedido da nossa pastora Denise. Nós vamos estar ministrando então nos dias de hoje, todos nos 4 cultos, a glória da segunda casa. Capítulo 2 de Ageu, versículo 9. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, né? Então, capítulo 2 de Ageu, profeta Ageu, somente 2 capítulos, um livro curto, né? Mas fala tanto conosco. Reconstrução do templo, reconstrução de Jerusalém, reconstrução dos muros da cidade e principalmente a reconstrução do templo de Salomão. O templo que foi construído por Salomão, né, em Jerusalém, destruído depois, derrubado, e aí Deus manda por meio do profeta Ageu que o povo voltasse e reconstruísse o templo. Vamos ler então. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, ou da primeira, né? Diz o Senhor dos Exércitos: e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Eu gostaria de ler, antes de começar, outros versículos aqui com vocês. Capítulo 1 de Ageu, no verso 12, diz assim. Eu vou ler na minha versão aqui, tá? Vocês, porque para virar aqui fica meio... Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor. Repitam comigo: atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Repita comigo: e o povo temeu
diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Repita também essa parte: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do mês do 2º ano do reinado de Dário. Agora eu quero ler também mais um versículo, capítulo 2, versículo 4, para a gente entender um pouquinho mais da história. Capítulo 2, versículo 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Zorobabel era governador. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Amém, queridos? Olhem só, trabalhem, eu estou com vocês, não tenham medo. O meu espírito está com vocês desde quando vocês saíram do Egito e foram levados a Canaã. Versículo 7 diz assim também: farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Pois minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar é o versículo 9 que nós já lemos. Amém, queridos? Muita promessa em um livro pequeno, 2 capítulos, o livro de Ageu, que vem nos falar sobre a reconstrução do templo. O templo que Salomão havia construído foi destruído e Deus dá a ordem para que seja reconstruído novamente esse templo. Mas para a gente se situar um pouquinho historicamente, vamos falar um pouquinho, rapidamente resumindo, desde Abraão, quando Abraão ele sai da terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, ele vai com seu pai Terá até a região de Padan Aram, de Arã, fica próximo à entrada de Canaã. E ele fica ali com seu pai até o seu pai falecer, até o seu pai morrer. Depois que Abraão segue o chamado que Deus tem para ele, que Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, em que eu te levarei uma terra, né, que tu não conheces. E Deus fez toda aquela promessa a Abraão. Então Abraão sai a partir de Arã e segue a sua caminhada. E na sua caminhada, Deus dá a Abraão um filho, Isaque. Isaque tem Jacó. Jacó tem os seus filhos, os seus 12 filhos, né, que se transformam as 12 tribos de Israel. E entre elas ele tem a José. José é um dos seus filhos, que foi vendido para o Egito pelos seus outros irmãos. Se torna governador do Egito, né? E depois, em uma grande seca, uma grande fome que existiu em Canaã, José traz os seus irmãos para o Egito para dar guarida, porque lá tinha muita comida. José se tornou o governador do Egito. Mas depois, em consequência, o povo cresceu muito, o povo de Israel cresceu muito no Egito, e entra um faraó que não conhecia José, e tira José daquela função e torna o povo escravo no Egito. Deus levanta Moisés, rapidamente só para a gente se situar, né? Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, tira o povo do Egito com mão poderosa, né? Como nós sabemos, caminhou todo aquele tempo pelo deserto. Moisés não entra na terra prometida, quem entra é Josué, filho de Josadaque, que aqui é o sumo sacerdote. Josué entra em Canaã, na terra prometida. Ali são distribuídas as terras nas tribos. Josué que entrou na terra prometida, Josué que veio
que era o sucessor de Moisés, isso que eu queria falar para vocês. Josué, como sucessor, entra, e ali o povo passa a viver com os juízes, na época dos juízes, do tempo dos juízes, coordenado, dirigido pelos juízes. Israel não tinha um rei, tinha somente um juiz, e o povo começa a pedir um rei, como vocês sabem, né? Começa a pedir um rei, Deus atende o pedido. Por que eles começam a pedir um rei? Porque eles viam todos os povos da volta, todos eles tinham um rei, e eles queriam também um rei. Deus atende o pedido. Qual foi o primeiro rei? O rei Saul. Depois de Saul veio o rei Davi. Rei Davi, sanguinário, guerreiro, conquistou tudo que poderia conquistar, né? Forte, com braço forte. Eu vejo algumas pessoas aqui parecidas com Davi. Podemos ver, né? A gente pode ver algumas pessoas que a gente assemelha e pensa que sejam parecidos com Davi no tempo de Davi. Davi, então, guerreiro, conquista muitas terras, conquista muita riqueza, conquista muito ouro, prata, pedras preciosas, conquista tudo, reinos, se torna o maior rei que Israel já teve, o rei Davi, mas faz o projeto do templo, que foi o templo de Salomão, depois faz o projeto do templo, queria construir o templo, mas não consegue construir o templo, deixa o projeto todo pronto, deixa toda a riqueza, deixa tudo prontinho para que fosse construído o templo, mas não constrói. A Bíblia diz que Davi, ele era um guerreiro, ele era um conquistador, e Salomão, seu filho, assume no lugar de Davi. Salomão era pacificador, era um rei pacificador, impunha muitos impostos, pesados impostos sobre o povo, mas ele era pacificador, não precisava mais conquistar, né, porque Davi já havia conquistado tudo. Então por isso quem sabe, Salomão seja um rei considerado pacificador. E Salomão, então, ele constrói o templo chamado Templo de Salomão. Constrói em Jerusalém, com toda a riqueza, com toda a prata, com todo o ouro. Usou o ouro que Davi havia conquistado. Ele constrói esse templo com muita riqueza. Para vocês terem uma ideia, lendo na história, eu verifiquei que somente no lugar onde ficava o Santo dos Santos, ali eram na média de 600 talentos de ouro. E um talento de ouro é por volta de 30 a 35 quilos. Imaginem a suntuosidade desse templo que Salomão veio a construir. Queridos, Salomão, ele constrói o templo, ele constrói tudo. Aí ele constrói com todos os detalhes, com toda a riqueza, né? Nós também muitas vezes queremos construir com muita riqueza, queremos construir com todo o cuidado, com todo o jeito, com todo o detalhe, com a suntuosidade que nós queremos, né? Com a beleza que nós queremos, com a aparência que nós queremos. E Salomão, ele conseguiu, fez tudo isso. Mas aí ele para e ele vê que faltava a coisa mais importante, que era, o que seria? Tinha beleza, tinha riqueza, tinha ouro, tinha madeira das melhores madeiras, pedras preciosas. Meu Deus, eu queria ter conhecido o templo de Salomão. Quem não queria, né? Era o templo mais lindo, foi o templo mais lindo. Não existiu outro templo igual ao templo de Salomão, em toda a riqueza. E os vizinhos, os reinos vizinhos, tinham muita inveja, tinham muitos ciúmes, tinham muita inveja do povo de Israel, porque o povo tinha aquele templo suntuoso, grandioso, mas no momento em que Salomão constrói o templo, ele vê que faltava uma coisa. Ele fez o local do sacerdote se comunicar com Deus, mas ele viu que faltava, queridos. O que faltava? Queria que vocês imaginassem aí o que faltava. A glória da segunda casa. Faltava a presença de Deus. Faltava a glória de Deus. Faltava a presença de Deus. Que tem a ver com santidade, que nem o Dr. Schneider falou. Quando nós buscamos santidade, buscamos oração, jejum, buscamos ter uma vida com Deus, com certeza a presença de Deus, ela é derramada sobre as nossas vidas.
Mas faltava o mais importante, queridos. E aqui eu já chamo a atenção para nós, hoje. Não importa a riqueza, não importa a aparência. Às vezes nós buscamos uma suntuosidade imensa, queremos grandeza, queremos luxo, muito luxo. Mas se não tem a presença de Deus, não adianta de nada. Salomão viu que precisava, que ele não tinha o mais importante, que era a glória de Deus. Quem sabe nós temos tanto, você que está aqui, eu, quem sabe nós temos tantas coisas, temos carro, temos casa, temos chácara, fazenda, carros, que mais? Temos consultórios, temos empresas grandiosas, mas o mais importante de tudo isso é a presença de Deus. O mais importante é a presença de Deus. Não importa nada disso, queridos. Não adianta você ter tudo que você pensa que tem, físico, material, se não tiver a presença de Deus. Salomão, ele viu isto. Ainda bem que ele viu, né? Ele fez o local para a presença de Deus. Ele fez o local para ter a comunicação com Deus, a comunhão com Deus. Mas ele olha e cadê a presença de Deus? Eu olho dentro da minha casa e cadê a presença de Deus? O que eu tenho feito para atrair a presença de Deus para dentro da minha casa? Como é que eu tenho agido, como é que eu tenho trabalhado, como é que eu tenho vivido com a minha família, com os meus filhos, no meu trabalho, no meu setor de trabalho? Eu tenho buscado a presença de Deus? Eu tenho pedido a Deus que Ele esteja comigo, eu tenho favorecido, eu tenho criado um ambiente agradável à presença de Deus na minha casa? Amém? Eu tenho colocado músicas que venham abençoar, eu tenho colocado louvores que venham atrair a presença de Deus. Eu tenho buscado comunhão, eu tenho buscado palavras abençoadoras, eu tenho buscado oração dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu cônjuge. Tenho orado. É isso que atrai a glória de Deus, é isso que atrai a presença de Deus. Amém? Se o inimigo das nossas almas, ele chegar na janela e espiar para dentro de casa, e ele vê brigas, contendas, irritação, chateação, um não consegue ouvir uma palavrinha que já fala outra, tem que ter o pacificador, amém? Não pode ser só agressivo, recebeu uma palavra, aí o inimigo chega na janela, ele olha, poxa, aqui é meu lugar, eu vou entrar, eu vou tomar conta, aqui é o meu lugar. Agora, se ele entra na porta, na janela, e existe um ambiente totalmente diferente, preparado para atrair a glória de Deus, com adoração, com louvor, uma oração, ainda digo assim, de vez em quando uma oração, né? Quem sabe somente nas horas das refeições, mas tem oração pelo menos, né? Na hora das refeições. Mas querido, de vez em quando tem uma pessoa lá, você vê que ela não está muito bem, ora por ela. De vez em quando nós estamos lá, eu estou mais junto com a da pastora Denise agora nesses dias, estou mais próximo a ela. Eu vejo que ela está um pouquinho meio abatida, eu vou lá e oro por ela, sem ela pedir, eu oro por ela. Amém? O inimigo vai chegar na volta e vai dizer, poxa, não, eu vou procurar uma que é mais fácil. É a mesma coisa quando nós colocamos grade, colocamos cachorro, colocamos serpentina, colocamos concertina, né? Serpentina, concertina. Aí a pessoa diz, não, isso não adianta. Não adianta, mas dificulta, né? Dificulta um pouco mais se a pessoa chega, ali um ladrão chega e vê a porta está aberta, é mais fácil, ele já chega e já entra. Assim acontece no mundo espiritual conosco. Se nós preparamos um ambiente para Deus ou nós preparamos um ambiente para que o inimigo entre na nossa casa. Então Salomão, ele vê aquilo que faltava a glória de Deus. E o que ele faz? Ele dobra os joelhos e pede a presença de Deus. Ele dobra os joelhos e pede a presença de Deus. Porque pode ter toda a riqueza, queridos, toda a estética. Pode ter toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata. Deus diz ali, eu sou dono da prata e do ouro. Pode ter toda a riqueza, pode ter toda a prata, pode ter toda a aparência bonita, pode ter uma apresentação maravilhosa, pode ter sermões com introdução, com desenvolvimento, com conclusão, expositivos, não sei o que lá mais. Se não tiver Deus, se não tiver a glória de Deus, não adianta. Amém?
Se não tiver a presença de Deus, de nada isso adianta. Deus não quer nem saber de riqueza, Deus não quer saber da tua riqueza, Deus não quer saber de templos suntuosos, grandiosos, maravilhosos. Deus não quer isso. Deus quer a glória dele sendo manifesta na nossa vida, que nós venhamos preparar esse ambiente para que a glória dele, que é a glória da segunda casa, amém? Essa é a glória da segunda casa. Já estou falando lá no final, já estou resumindo, já estou finalizando a mensagem. Então, essa é a glória da segunda casa que Deus quer para nós, amém, queridos? E aí o que acontece? Salomão, ele constrói o templo, ele atrai então desta maneira por meio da oração, ele ora e atrai a presença de Deus, atrai a glória de Deus para ele, para o templo. E diz a Bíblia que, e também lá em Samuel fala livros históricos, ele fala que encheu o templo com uma fumaça que representou a presença de Deus, que quem estava ali dentro, ninguém mais queria sair dentro do templo. Ele encheu-se de fumaça. Deus se manifestou por meio da oração, e quem estava fora não queria entrar, nem quem estava dentro não queria sair, porque a glória era tão grande, e a fumaça simbolizando a presença de Deus, queridos. E a partir de Salomão, o que acontece? Voltando à história, Salomão, acontece a divisão do reino de Israel: reino do norte, reino do sul. Reino do norte, reino do sul. Reino do sul, Judá, Benjamim. Reino do norte, as outras 10 tribos, eram 12 tribos, 13 com Levi, com a tribo de Levi, que ficou também no reino do sul. E acontece então que o povo, queridos, começa a uma vida de desobediência. O povo de Israel começa a uma vida de desobediência, uma vida de adoração a outros deuses. Primeiro começou com o reino do norte, mas também o reino do sul misturava-se com o reino do norte nesta desobediência. Chegou ao ponto do profeta Jeremias enviar, o profeta Jeremias, que é um profeta antes do exílio, pré-exílio, ele profetizou e mandou, ele profetizou sobre o exílio, profetizou que o exílio duraria 70 anos, o exílio babilônico. E ele enviou uma parte de um pergaminho da palavra de Deus até o rei Jeoaquim da época, acho que era o rei Jeoaquim, Jeoaquim, enviou para o rei esta palavra para ele ouvir, para ele ler, e ele pegou e ele picotou de canivetes, cortou com tesoura e jogou no fogo e queimou. Vejam, queridos, a desobediência, a falta de consideração com a palavra de Deus leva o povo a ficar cativo, leva o povo a ser levado cativo. Isso foi uma das coisas que aconteceram, entre tantas, mas esse foi o ápice, foi bem próximo do povo ser levado cativo para a Babilônia. O povo desobedecia. A desobediência, queridos, leva à queda. E o povo foi levado cativo, e esse cativeiro duraria 70 anos, como profetizou o profeta Jeremias. O cativeiro duraria 70 anos, então o povo chega no cativeiro. Como eles sabiam que duraria 70 anos, eles acreditavam na palavra do profeta Jeremias. O que aconteceu com eles? Eles ficaram, se estabeleceram na Babilônia, deram-se em casamentos, casaram, tiveram filhos, cultivaram, plantaram, usaram-se da agricultura do local. Alguns se estabeleceram, tornaram-se comerciantes, compraram estabelecimentos e estabeleceram na Babilônia. Quando chegou os 70 anos, que o rei Ciro determina que eles voltassem, eles voltam, mas quem volta, queridos, não é aqueles abastados, não eram as pessoas que tinham dinheiro, porque aqueles ficaram na Babilônia, preferiram ficar. Quem voltou foi o povo simples, o povo que não tinha nada financeiramente, né? Voltaram do exílio. Esse povo voltou e voltou para Israel. E esse povo voltou com uma missão, que era de reconstruir a cidade, reconstruir os muros, levantar a cidade, reconstruir os muros e reconstruir o templo que havia sido destruído. O templo havia sido destruído pela invasão, e ele estava totalmente destruído, estava em ruínas.
Esse templo depois ele foi novamente construído, ele foi novamente destruído. Queridos, mas a missão que eles tinham então era reconstruir a cidade, reconstruir os muros, levantar os muros e construir o templo. Depois de 70 anos que eles voltam, liderados por Esdras e Neemias. E aqueles que ficaram estabelecidos na Babilônia eles voltaram e chegaram em Israel. E o que acontece com eles, queridos? Isso é coisa que sempre acontece, né? Quase sempre acontece, se repete sempre. Eles viram os escombros, estiveram em volta dos escombros, aquilo tudo destruído, muros quebrados, coisa que também os países vizinhos que estavam ali nunca ligaram para aquilo, nunca pensaram em reconstruir. Mas quando viram que o povo de Israel chegou para reconstruir, eles também pensaram em reconstruir. Eles também pensaram em dificultar a reconstrução. E aí começa, queridos, perseguição para o povo de Israel. Aqueles que vieram para reconstruir começaram a ser perseguidos pelos países vizinhos. Aqueles que queriam reconstruir começaram a ser perseguidos. Vocês estão me entendendo? Aqueles que queriam reconstruir começaram a ser perseguidos. Enquanto estava parado, ninguém dava importância. Mas quando alguém chega para reconstruir, alguém se levanta, começa a perseguir, começa a colocar obstáculo, começa a dizer que não dá, começa a dizer que não dá, que não dá, que não vai dar, que vocês não podem, começa até a guerrear, começa um conflito. Deus poderoso. E eles, com tudo isso, com essas dificuldades que eles tiveram, eles esqueceram da sua missão. Esqueceram da sua missão original, que era a reconstrução do templo. E o que eles fizeram? Eles se dedicaram às suas próprias coisas, começaram a cuidar das suas casas, começaram a construir casas luxuosas, né? Começaram a cuidar das suas fazendas, das suas chácaras, dos seus sítios, da sua riqueza, e esqueceram da missão original que Deus os trouxe de volta, que era reconstruir o templo. Isso acontece, querido, isso aconteceu também com o Estado de Israel, né? Palestina estava lá caída, quebrada, em escombros, somente em cinzas. Mas quando mas quando começou o movimento sionista dos judeus voltarem para a terra de Israel, o que acontece? Eles se levantaram também e quiseram tomar posse, quiseram ficar também de donos. Novamente, uma terra que estava lá abandonada, somente em escombros, tudo caído, tudo quebrado. Mas quando os judeus voltaram para reconstruir, para refazer, para novamente ser criado o Estado de Israel em 1948, né, que foi criado, aí eles também acharam de lutar por aquela terra. Oswaldo Aranha deu o voto favorável, né, brasileiro. Amém. Mas o que eu quero dizer com isso? Que enquanto estava caído, ninguém se importou. Quando eles chegaram, vem alguém e começa a colocar problema, começa a colocar dificuldade. E diante das dificuldades é mais fácil cruzar os braços, cuidar das nossas coisas e parar e não avançar e não lutar, não é? É bem mais fácil, é bem mais tranquilo, deixa que eles tomem conta. Queridos, o povo pensou que não havia chegado o tempo da reconstrução. O que eles pensaram? Não havia chegado o tempo. Aqui eu tenho 3 tópicos para nós colocarmos. Eles fizeram uma leitura errada dos tempos. Fizeram a leitura errada, eles haviam olhado para o passado. Aí Deus os leva a eles ver, né, como nós lemos aqui, que eles haviam semeado muito e colhido pouco. Eles comiam e não se fartavam, bebiam e não se saciavam, vestiam-se e não se aqueciam. Palavra que está escrita ali. Recebiam salário e colocavam em um saco furado. O regresso do cativeiro, queridos, eles fizeram essa leitura errada, que não era tempo. Eu esqueci de trazer o meu celular no fim, o horário. Não era tempo. Eles fizeram uma leitura errada, eles olharam para o passado. Outra coisa, tiveram dificuldades na reconstrução. Por quê? Por causa da pobreza, né? Por causa da fragilidade deles, não tinham
verba, não tinham dinheiro para reconstruir, a oposição dos samaritanos que se levantaram contra a reconstrução do templo e também pelo decreto do rei que foi interrompida a reconstrução devido à oposição. E assim o que acontece? Deus levanta o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, desde o versículo 1 ele fala, do versículo 1, 12 e 14, ele nos dá todas aquelas palavras que nós lemos ali, que eu li com vocês. O povo atenderam a voz do Senhor, o povo temeu diante do Senhor, e Deus diz: eu estou com vocês. Então aí Deus levanta Ageu traz uma palavra de ânimo, de coragem, dizendo que dá para construir, que agora chegou a hora, que é o tempo, que Ele está com eles. Então muitas vezes nós precisamos dessa palavra, né, queridos? Precisamos de uma palavra que Deus venha e diga: eu estou com vocês. Eu estou com vocês, podem ir em frente. Eu estou com vocês. Ele tirou o desânimo que estava no povo. O povo estava desanimado, abatido. E ele vem, Ageu 1,14, ele diz assim, ó. 1,14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito dos remanescentes do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém? Então ele despertou em quem primeiro? Zorobabel, o governador. E depois em Josué, o sumo sacerdote. Queridos, 3 tópicos aqui para nós. A resposta à palavra de Deus inicia na liderança. Nós estamos em um culto de Santa Ceia. Nós todos aqui somos liderança, somos líderes em alguma situação. Antes do povo despertar, queridos, Deus desperta o governador Zorobabel e desperta Josué, o sumo sacerdote. O poder civil, né, e o poder religioso. Então Deus inclina primeiro a levantar, a fortalecer o governador e o sumo sacerdote, para que o povo, nós sabemos que a liderança é muito importante. A liderança é muito importante porque ela é influenciadora. Você sempre vai influenciar alguém. Mesmo que você pense assim: mas eu sou o menor na casa de Manassés, eu sou o menor na minha casa, eu sou o menos importante. Sempre vai ter alguém olhando para você. Então Deus faz aquilo para nos ensinar. Ele levanta o governador, levanta o sumo sacerdote, chama eles, e depois o povo vem junto. O líder, ele nunca pode ser neutro, ele nunca pode se colocar em cima do muro, ele tem que sempre tomar uma posição. Amém? Ou ele acaba com tudo, ou ele vai em frente, né? Ou ele vence. O líder, ele sempre tem que se colocar, tem uma posição. Ou ele é bênção, né? Ou ele é um problema, ou um incentivador, ou um obstáculo, ou também um obstáculo ao trabalho. Então, se você está sendo um obstáculo, pense bem, repense seus conceitos, repense como você vem trabalhando e volte a trabalhar, nunca parar. Então a resposta à palavra de Deus inicia na liderança. Agora outro ponto, a resposta à palavra de Deus é pela obediência. Queridos, quando a liderança obedece, os liderados seguem os seus passos. A única garantia que você ouve a palavra é quando você obedece. Nós escutamos a palavra, mas quando nós obedecemos é sinal de que nós ouvimos. Quem ouve, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos e obedecemos, não adianta, queridos, não obedecer. Não adianta eu estar aqui em cima do altar pregando sermões maravilhosos para você se eu não obedecer. Não adianta eu estar aqui como líder de célula se eu não obedeço a palavra de Deus. Satanás não tem medo de ouro, não tem medo de riqueza, não tem medo de prata, não tem medo de cargo, de função, de empresa, de chácara, de sítio. Não tem medo de nada disso. Ele tem medo de crente que dobra o joelho e ora e jejua. Isso vocês podem ter certeza que ele tem medo. E, olhem só o e obedece. Amém?
e obedece. Isso vocês podem ter certeza, eu dou garantia para vocês aqui agora. Vocês que estão aqui. Você quer vencer, quer avançar. Olha só o avançar e o vencer. Aí você vai dizer, mas eu vou vencer sempre? Não. Mas só que quando nós perdemos, quando nós temos Deus, mesmo quando nós perdemos, nós ganhamos. Amém? Porque Deus tem propósito na nossa vida em todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que até mesmo quando eu tenho que dar um passo para trás, até mesmo quando eu tenho que sentar, quando eu tenho que parar para ver, para ouvir, para escutar, né, para ouvir, eu estou vencendo com Deus. Obediência e oração, jejum, joelho no chão. Então eu garanto para vocês que estão aqui hoje, experimentem isso, experimentem, se desviem do mal, queridos, se desviem do pecado, desviem da aparência do mal. O pecado é terrível, o pecado ele separa o homem de Deus. Ah, mas foi só uma coisinha, foi só uma palavrinha. O pecado ele separa o homem de Deus. Não queira isso para a sua vida, se afaste do pecado. Mas eu não consigo, pastor, todos nós somos pecadores, somos, mas não procure andar no pecado, né? Não busque andar no pecado. O pecado tem que acontecer por um problema, por uma situação. E vai acontecer, todos os dias nós pecamos, mas não ande atrás do pecado, não ande pecando por natureza. Tem gente que ama um pecado, aquele pecado ele ama, ele carrega sempre com ele. Ele repete todos os dias. Se você tem esse problema, lute. Faça aquela questão ali, né? Eu vou vencer hoje, vou vencer amanhã, vou vencer depois. Vá vencendo dia a dia, você vai conseguir vencer. Aí se associa a pessoas ungidas, pessoas que têm a palavra de Deus, pessoas que buscam oração. Se associa a essas pessoas, entre em uma célula. Nós temos tantas células aqui, queridos. Uma célula, por que é importante? Porque é um grupo pequeno, você vai estabelecer laços de amizade, vai poder conversar com o líder aqui. Dificilmente você consegue, às vezes, conversar com a pastora Denise, que é a pastora dessa igreja. Por quê? Porque são muitos. Então, se você tiver em uma célula, em um grupo menor, em um ministério, você tem um líder para falar, para se aconselhar, para pedir oração, para andar junto. Nesse ano de 2025, nós vamos investir nas células, nós vamos investir na liderança. Em nome de Jesus, com a graça de Deus, orem por nós. Então é pela obediência, queridos. A Bíblia diz, tem tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios do que obedecer. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Samuel, não lembro agora o capítulo, eu não anotei, mas é no livro de Samuel. Agora outro ponto, eu falei, a resposta à palavra de Deus inicia na liderança, a resposta à palavra de Deus é pela obediência. Agora outro tópico, temor e reverência à palavra de Deus. É capítulo 1, versículo 12. Diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor. Não, era outro versículo. Segue, tá. Seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Amém? Temor e reverência à palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 12. O povo temeu. O povo estava desanimado, abatido. Veio a palavra do profeta Ageu. Eles estavam envolvidos com as suas próprias coisas. Aí vem a palavra do profeta Ageu e traz uma palavra poderosa, dizendo, Deus falando que Deus estava com eles, e o povo temeu. Reverência, aqui nós vemos, queridos, que o povo temeu a Deus, e o que levou o povo ao cativeiro foi a falta de temor. O que levou o povo ao cativeiro foi a falta de temor. Quando nós pecamos assim, de qualquer jeito, é falta de temor. Será que existe Deus? Será que tem Deus mesmo? Vamos experimentar. Foi a falta de temor. O que trouxe eles de volta sem se envolverem com a reconstrução do templo? Também foi a falta de temor. Também. Eles não tiveram temor, a missão deles era reconstruir o templo. Eles chegaram e ficaram com medo do povo, ficaram com medo da perseguição. Falta de temor a Deus. Quando nós temos temor a Deus e acreditamos no Deus que nós servimos,
Nada nos amedronta, nada nós tememos, com medo, né? Então, falta de temor a Deus, queridos, essa frase é importante, ó. Quando tememos a Deus, nos tornamos ousados em fazer a obra de Deus, apesar das dificuldades. Repita comigo: quando tememos a Deus, nos tornamos ousados, ousadia em fazer a obra de Deus, mesmo diante das dificuldades. Temor, saber que se é Deus que está mandando, vai dar certo. Amém? Se é Deus que está mandando, vai dar certo. Se não der certo, é Deus que está mandando. É Deus que está comigo. Ter temor a Deus. Amém? Temor a Deus mesmo diante das dificuldades. Se não der certo agora, vai dar certo depois. É Deus que está mandando, é Deus que está conosco. Queridos, o temor é muito importante, então. Com temor você vai tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Tomada de decisões. Com temor você vai tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Precisamos ter temor à palavra de Deus, queridos. No Salmo 1, o que ele fala? Bendito o homem que... Não. Como é que chama? Fala no início. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o que? O prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Meu Deus do céu, é tão simples, né? Mas o que nós fazemos? Olha os 3 tópicos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselhos são muitos, queridos, mas ouça os conselhos de quem tem incapacidade de lhe aconselhar. Não se detém no caminho dos pecadores. Então eu não posso nem conversar com o pecador. É claro que pode. Tem que levar a palavra onde for. E todos nós somos pecadores, na verdade, né? Esse não se detém no caminho dos pecadores, ele está dizendo aquela pessoa que vive pecando. Aquela pessoa que vive errando, que você sabe, que você conhece. Aí a pessoa se detém naquele caminho, ele vai também, né? Vai também adquirir usar o hábito daquelas pessoas. E nós sabemos que a convivência, nós adquirimos hábitos. Ainda mais quando nós admiramos aquela pessoa. Nós adquirimos hábitos daquelas pessoas que nós admiramos. É só nós convivemos, então não convive. Então não anda junto. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta da roda dos escarnecedores. Quem é que anda escarnecendo? Quem é que anda falando? Quem é que anda murmurando? Quem é que anda criticando? Não vai dar certo, assim não dá, assim não vai dar. Não, o fulano está fazendo assim, o ciclano está falando assim. Feche os seus ouvidos. Isso não dá certo para nós, a gente acaba caindo também, falando e comentando e dizendo, é mesmo, é verdade. Aleluia. Queridos, eu não estou olhando a hora, então, vamos passar aqui. Vamos lá, vamos finalizar então. Pode vir o louvor, então, pode ir passando. Já me deram o ultimátum lá, que nem no encontro com Deus, levantaram a plaquinha. Eu estou sem horário aqui. Tá, obrigado. Queridos, então, só para finalizar, a glória da segunda casa está diretamente ligada à presença do Espírito Santo. Amém? A glória da segunda casa está diretamente ligada à presença do Espírito Santo. Amados, como eu falei já, Deus não... Quando o profeta Ageu falou... Você pode se colocar em pé já para a gente já vai orar e já vamos fazer a Santa Ceia, participar da Santa Ceia. Se você quiser, já pode fechar seus olhos. Peça que Deus vá falando mais e mais ainda com você nesse momento. Que eu tenho certeza que Ele falou comigo, falou com você nesse dia. E Ele vai seguir falando conosco durante o dia.
Eu tenho certeza que quando o profeta Ageu lá em 2:9 disse que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, é porque ele está na realidade construindo uma casa que é superior à primeira, queridos. A primeira casa foi construída por mãos humanas, suntuoso, lindo, belo, ouro, prata, riquezas. Aquela primeira casa que nós precisamos entender que ela foi construída justamente com um material angariado por Davi, pelo rei Davi, tudo que era riqueza. O sábio Salomão, ele faz de uma maneira magnífica, de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Deus determinou que era assim, que era assado, que era desse tamanho, destas medidas. Deus se preocupou sempre com a sua presença no meio do povo, desde o tabernáculo de Moisés no deserto. Depois ele determina que seja construído o templo para demonstrar a sua presença no meio do povo no Antigo Testamento, simbolizar ali a presença dele conosco, com o povo. Mas, queridos, aquele templo áureo da nação judaica, construído por Salomão, aquele templo grandioso, com todo o capricho, mas tudo aquilo era perecível, tudo aquilo poderia ser destruído, e tanto que foi. Mas diz a Bíblia que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Como pode homens pobres, simples, que voltaram do cativeiro, que Deus mandou que eles fossem ao monte buscar tábuas, como pode este templo ser mais glorioso, ter mais glória que aquele primeiro que foi construído de ouro, de riqueza, de toda a riqueza? Como pode? Isso é uma coisa para nós pensarmos. Se Deus disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, não está ligada em construções de mãos humanas, não está ligada ao homem, não está ligada naquilo que o homem pode fazer. Por isso ele enviou seu Filho, e Jesus disse que nós seríamos o templo do Espírito Santo, que nós seríamos a casa do Espírito Santo. Deus poderoso fala conosco nesta manhã, Pai. Então nesta manhã nós saímos daqui entendendo, sabendo que a glória da segunda casa com certeza é maior que a glória da primeira, Pai, porque nós somos esta segunda casa, porque o Senhor Jesus, que desceu dos céus, o Senhor é esta segunda casa. Pai querido, na época de Salomão foi aquela fumaça que entrou no templo, mas depois o Senhor vem em carne, Deus, Cristo Jesus, o Senhor vem em carne, demonstrando que ali o Senhor estava entre nós, que esta segunda casa tinha muito mais glória, era poder, era a presença viva do Senhor. E o Senhor mesmo disse por meio do evangelista que nós seríamos o templo, que nós somos o templo, a casa do Espírito Santo. Queridos, não tragam tijolos, não tragam pedras, não tragam cimento, não, tragam pessoas, tragam almas, convidem pessoas para o templo, convidem pessoas para a obra de Deus. Esta é a maior riqueza, pessoas, líderes, tragam pessoas, tragam almas, cumpra o propósito que o Senhor tem te chamado. Qual é o propósito? O propósito daquele povo era reconstruir um templo, mas um templo simples. E como esse templo simples teria mais glória, porque o Ageu estava falando, não estava falando de templos feitos por mãos humanas, mas templo construído por Ele, feito a obra pelas mãos do Senhor. Nós que somos a sua imagem, sua semelhança, e nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, esta riqueza infinita. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, então escute, não pense que você precisa da maior riqueza, não pense que você precisa trazer ouro, trazer prata, trazer pedras, trazer tijolos, trazer cimento. Traga as pessoas, convide pessoas. A igreja é um organismo vivo, é o povo de Deus caminhando vivo nesta terra, na cidade de Santa Maria, para ganhar esta cidade para Jesus. Liderança amada, querida, pastores, liderança, diretoria, vamos trabalhar juntos em comunhão, unidos, junto à pastora Denise, para que nós possamos falar desta glória da segunda casa,
que é maior do que a primeira, uma glória construída pelas mãos do artífice do Espírito Santo. Deus poderoso, vem nos renovar, Pai. Aleluias. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Aleluias, glórias, Pai. Neste momento, queridos, vamos participar da ceia do Senhor. Para nós não estendermos muito, convido vocês a estenderem as mãos em direção aqui à frente, para nós consagrarmos o pão e o suco que representa o corpo e o sangue de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos neste momento, Pai, este pão que representa o teu corpo, que foi moído por nós na cruz do Calvário, e este suco que representa o teu sangue, que foi derramado por nós na cruz. E ao participarmos desta ceia, Pai, nós queremos mais e mais da Tua presença. Nós renovamos esta aliança, Senhor, contigo, essa aliança de sangue, que foi assinada pelo Teu sangue, Pai, por nossas vidas. Amém. Queridos, podem sentar, e assim que vocês forem... Não, contrário, desculpa. Vocês permaneçam em pé e eles vão passar, vão distribuir o pão e o suco. No momento que receberem, sentem, para a gente saber se falta alguém. Amém. Podem passar. Somos o teu sangue fez assim. Teu amor é bem maior que tudo em mim. E ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história a aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou história, nossa aliança tem fim. Somos o teu sangue fez assim. O teu amor é bem maior que tudo em mim. E ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história a aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Vamos colocando em pé, queridos.
Vamos colocando em pé. Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Aleluia. Teu sangue eternizou. Te adoramos, Senhor. Nossa história, nossa aliança. Aleluia. Levante para o alto o pão neste momento. Todos estão com pão, todos estão com suco. Sei que todos já oraram, né? Já fizeram aquela oração que diz que examine-se o homem a si mesmo. E então coma e beba do suco, participe da ceia, né? Ninguém fique sem participar. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar e participar. Levante para o alto, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Podem participar do pão. Aleluia. Glória ao Senhor. Levante para o alto então o suco. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Podem participar. Um minutinho para você falar com Deus depois da ceia. Renovar essa aliança. Nem a vida, nem a morte nos separa. Somos um. Teu amor, Pai, me consome. Sou teu. És meu. Meu Deus. Nem a vida, nem a vida. Liberta os nossos corações nessa manhã. De todas as barreiras que nos separavam de Ti, Pai. Todas as acusações de Satanás, toda inimizade, toda resistência humana, carnal, diabólica, caia por terra nessa manhã. Somos lavados e regenerados por um precioso sangue. E isso que nos torna teus. O lavar e regenerar do teu sangue poderoso, Pai. Que sejamos limpos nesta manhã para prosseguirmos, Senhor, não só esse mês, essa semana, esse dia, mas todos os dias até a Tua volta, Pai. A Santa Ceia nos leva a refletir que não somos dignos, Senhor, de um sacrifício tão grande para as nossas vidas. O nosso comportamento não condiz, Pai. Mas, Senhor, nós nos renovamos nessa manhã. Nos limpamos nessa manhã. Tiramos as barreiras do nosso coração, como o Teu Filho orou, Senhor, lá no início do culto. Que a nossa aliança contigo não seja quebrada, Pai, por ninguém e por nada, Pai. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Vamos ficar em pé, queridos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigada por esse momento glorioso, Senhor. Estendemos as mãos agora para a nossa casa, para que possamos, Senhor, abençoar, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos. E também, de certa forma, Senhor, a semana que se inicia, o nosso ambiente de trabalho. Deus, que esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus que morreu por nós na cruz, esse Jesus, Pai, o qual lembramos do sacrifício, seja representado pelas nossas vidas nesses dias, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar. Fica conosco, fica com os nossos familiares, nos livra de todo o mal. Nos cela, Senhor, com a Tua presença, nos cerca, Pai, de invisibilidade, para que o inimigo não nos enxergue, não nos toque. Não, Senhor, tente nada contra nós, porque o Teu sangue, Senhor, nos separa, nos cobre de todo o mal e nos livra
culpa do nosso pecado, mas que haja arrependimento, Senhor, nos nossos corações e nas nossas mentes, nosso agir. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos para casa? Não saia sem abraçar o seu irmão. Estamos liberados até o próximo culto às 18 horas.